muito bem-vinda! Aula 2 da semana Corpo dos Sonhos. É o seguinte, eu já te falei lá no primeiro episódio, que foi na segunda-feira, que essa semana eu tô revelando os detalhes para que você conheça a metodologia capaz de fazer você conquistar o corpo que você sempre sonhou. Um corpo mais magro, mais definido, exatamente como as minhas alunas fizeram, tá? Elas aplicaram o que eu ensino e transformaram o corpo. Assim, perderam 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, transformaram, definiram as pernas, definiram o abdômen, e isso, ó, após os 30, 35, 40, 50 anos que for, se já foi mãe, não importa, tá? Lá nesse primeiro episódio, eu contei pra você sobre 2 segredos que são fundamentais para que você tenha resultado. Então, esses 2 segredos, né, tem a ver, o primeiro, com a alimentação, e o segundo, com o exercício. Então, se você não assistiu a aula, depois que a gente acabar essa daqui, corre lá para você assistir. Combinado? Nesse episódio, eu vou te mostrar como vencer o efeito sanfona, temido efeito sanfona. Você vai aprender como treinar, tá? Como gerar esforço para você continuar sempre melhorando, né? Mas, é claro, respeitando o seu ritmo. Sabe aquela dúvida que gera? Tipo, e agora? Será que eu aumento a carga? Quando eu aumento a carga, será que eu aumento a repetição? O que é melhor, sabe? Aí tem gente que fala, né? Mais repetição é para quem quer emagrecer. Mais peso é para quem quer aumentar, ganhar força, fortalecer. Tem gente que fala isso. Mas, gente, tem nada a ver, tá? Isso simplesmente não existe. Sério, não existe isso do professor, inclusive, falar pra você o peso que você tem que pegar. Eu mesma nunca determino a carga pro meu aluno, tá? Simplesmente porque depende do dia. Depende se ele se alimentou adequadamente, se ele teve uma boa noite de sono, se ele teve uma noite de sono reparadora, né? A ordem dos exercícios, então tudo isso pode influenciar na sua disposição para o treino. E às vezes, né, o que você faz com facilidade, por alguma circunstância, se torna difícil. Então, até existem, sabe, metodologias bem mais complexas, estudadas, todas baseadas em RM, que quer dizer repetições máximas. Para você definir isso, são avaliações, sabe? Mas, para eu te falar assim de cabeça, tipo, coloca 15 quilos, aí tá bom, beleza. Isso não tem jeito, tá? Não sou eu e não é ninguém que vai determinar o seu peso. Pelo contrário. Em primeiro lugar, nós vamos falar então de cara de PSE. Não sei se você já ouviu falar, que é percepção subjetiva de esforço. Essa sim é uma medida segura que você pode utilizar, né? Essa medida, ela depende de você e não de um profissional. Então, você vai medir a partir do que você está sentindo naquele momento. Existe uma escala validada, sabe? Essa escala, ela se chama escala de Borg. Não sei se você já ouviu falar. É exatamente essa aqui, ó. Olha aí, ó. Na tela, 0 representa repouso. 1, muito leve. 2, leve. 3, moderado. 4, um pouco pesado. 5, pesado. De 7 a 9, muito pesado. E 10, extremamente pesado. Vamos fazer um teste aqui comigo? Vamos lá, ó. A sua escala de Borg. Eu tô sentada, se você tá sentada me assistindo, todo mundo fica de pé. Bora aqui? Você vai fazer aqui comigo, ó. Vamos simular uma corridinha, tá? Nessa percepção subjetiva de esforço, né, principalmente quem tá treinando na academia, vamos supor que a gente tá na esteira. Você tá aqui na esteira, ó, caminhando. Aí faz de conta que aqui do lado tem uma amiga sua que tá conversando. Vai fazer aí comigo. Faz aí comigo. Tem uma amiga sua que tá encostada na esteira, batendo papo, você tá contando pra ela como é que foi o final de semana. Aí você tá contando pra ela, faz de conta que você tá conversando. Menina, nem te conto, olha, eu fui lá naquele salão e aí eu fiz aquele negócio no cabelo, blá blá blá, olha que você gostou? Você achou bonito e tal? Tá vendo? Você tá vendo que eu estou movimentando e ao mesmo tempo eu estou conversando? Então, isso dentro da escala de Borg é considerado leve, ok? Pra você sentir. Agora vem aqui. Aumenta. Aumenta esse joelho. Olha como eu já tô ficando ofegante. Olha aqui como é que muda. Agora eu vou contar pra minha amiga. Amiga, você não imagina. Olha, muda. Tá entendendo? E se eu faço isso aqui, ó, eu falo o quê? Eu falo assim, amiga, depois a gente conversa. Porque agora o bicho tá pegando. Então, é isso que tem que acontecer. Você tem que perceber o esforço e não simplesmente falar que tá difícil, sabe? Porque tem aluno que é sem vergonha, que às vezes ele vai falar que aquilo ali tá difícil só porque ele não quer aumentar. Só que na face dele, sabe? Ele não demonstra o quanto tá difícil. Muito pelo contrário, se você tá ali batendo papo, tá conversando,
nitidamente tá fácil, né? Então depende de você, da sua percepção do quanto aquilo vai te cansar, né? Agora vamos aqui para academia para você entender exatamente o que eu tô te falando. A minha parceira aqui da minha equipe, Jéssica, algumas pessoas já conhecem, ela foi lá na academia para ensinar vocês, demonstrar, né? Para deixar isso aqui bem didático para você entender. Então, aqui nessa parte, o que eu falei para ela? Para ela fazer exatamente as 10 repetições, como são as séries convencionais, sabe? Aquele ajuste de carga, eu pedi para ela colocar normalmente o que ela já faz. E aí depois eu perguntei para ela qual foi a PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, tá? Você pode olhar no vídeo que nem a feição dela muda, tá vendo? Então ela realmente relatou para mim que foi fácil. Aí eu pedi um ajustezinho ali na intensidade e que não tem nada a ver com a carga, tá? Eu falei com ela, mantenha a carga. E a gente vai entrar com outras coisas. Eu quero que vocês entendam como a gente pode intensificar o exercício sem mexer na carga. Aí eu pedi para ela fazer o seguinte, ela vai fazer a extensão completa, segurar no pico de contração, descer lento, que dessa forma ela prolonga o tempo de contração do músculo. E no final das 10 repetições, eu ainda pedi ela para sustentar o máximo de tempo no pico de contração. Olha aí a diferença. Agora sim, agora você vê que o músculo dela, né, tá sofrendo e tá sentindo, e aí pronto, né, aí até a feição dela mudou, né, ela tá demonstrando esforço. Você percebe então que o seu músculo, ele não sabe contar? Quando a gente fala 3 de 12, a gente tá falando para você chegar nas 12 já perto de falhar, sentindo o estímulo, sabe? Não vale você chegar ali nas 12 totalmente descansado, pronto. Fiz 12. Da mesma forma também, não vale você falhar na 4ª repetição. Você tem que ajustar a carga, tá? Outro ponto que a gente precisa entender é o seguinte. Será que você não está dando sempre o mesmo estímulo? Porque isso, com certeza, é um dos maiores vilões do efeito sanfona. Sabe por quê? Porque você para de evoluir. Por exemplo, se a gente for pensar na variação de um estímulo, eu posso te falar aqui alguns, né, que normalmente eu uso com as minhas alunas. Vamos lá. Alguns métodos, vamos dizer assim, tá? Bisset, que é você combinar 2 exercícios, porque às vezes a pessoa não tem a percepção do esforço. E aí o que o profissional faz? Você vai fazer um exercício seguido do outro. E aí na cabeça dela, ela sabe que ela tem que completar 10 ou 12, e aí ela vai se esguela para fazer. Juntando os dois, ela consegue perceber um esforço mais intenso. Tá? Isso é uma forma de intensificar para o aluno quando ele não tem essa condição. É um método que a gente usa. Outro método que eu amo é o pré-exaustão. Esse pré-exaustão é você fazer um exercício localizado para o músculo que você vai dar foco, e aí você vai focar depois no multiarticular. Então você fadiga aquele músculo de forma totalmente direta e localizada, e quando você vai para o multiarticular, esse músculo ele já chega um pouco mais cansado, o que também dá para ele ali uma condição de fadiga mais rápida. E aí pronto, você consegue chegar no limiar que você precisa. E outra coisa também que é uma coisa boba, que todo mundo às vezes não lança mão, né? Que é a repetição parcial, aquela que você fica no pico de contração. Ah, mas é porque a amplitude total, ela é muito importante. Eu concordo com você, mas imagina você aí, basicamente eu tô fazendo um exercício aqui. Tô fazendo bíceps, ó, amplitude total, movimento completo. Aí eu falho. Eu falhei, só que se eu for até aqui, eu consigo ir, então eu vou e continuo. Eu continuo porque o meu músculo, ele só não está conseguindo fazer o completo, mas o parcial ele consegue. E aí eu intensifico aqui até levar ele à fadiga extrema que eu preciso para obter resultado. Então essas variações, né, por exemplo, elas são ótimas para você que treina em casa principalmente e que não dispõe de pesos, porque a gente vai gerar um estímulo no seu músculo, não só através do treino, mas através da metodologia de treino. Mas Flávia, o que isso tem a ver com o efeito sanfona que até agora eu não entendi? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque depois de um mês que você está treinando a mesma coisa, tudo repetidinho, o seu corpo se adapta. Precisa trocar os estímulos. É por isso que lá no Clube Fit, todos os meses, a gente tem bonde novo. E às vezes no mesmo bonde, eu troco o estímulo de uma semana para outra. Sabe por quê? Porque quem fica sempre no mesmo estímulo, com o mesmo peso, os mesmos exercícios, paralisa. Os seus resultados, eles param de acontecer. E muito pior, às vezes você regride, tá? Isso aí vai te desestimular. Você vai voltar a engordar de novo, você vai parar de treinar. Então, gente, ó, lá no clube, a gente não deixa isso acontecer. O seu corpo ele não acostuma. Então, por exemplo, um mês eu tô lá focada mais em treinos que vão acelerar a queima. Aí a gente tem o The Flash, queima The Flash. A gente tem o HIIT Insano. Só que tem meses que o meu intuito é fazer o metabolismo da minha aluna acelerar. Aí a gente vai pro mix metabólico. Gente, a mulherada ama esse. Quem conhece, ama.
Aí, tem meses que eu foco com as alunas em, por exemplo, fortalecer o músculo, como bumbum na franja, né, ou faca na coxa, alguma parte específica. Em todos eles, você continua tendo a perda de gordura, construindo músculo, só que em cada um tem um estímulo que vai dar um sinal diferente para o seu corpo. E isso vai fazer com que você nunca mais pare, né, de ter resultado e acabe de uma vez com esse efeito sanfona. Você percebe como a maioria das mulheres acaba fazendo errado. E aí vai sofrer as consequências disso, simplesmente porque realmente, né, elas não têm instrução, não têm acompanhamento, elas fazem o melhor que elas podem. E é por isso que eu mesma, lá no clube, eu dou as devidas instruções, né, lá no clube, lá no aplicativo, porque com a ajuda de um profissional, tudo fica muito mais fácil, muito mais rápido você chegar no corpo dos seus sonhos. Então, como aconteceu aqui, por exemplo, ó, com essa aluna. Olha só esse antes e depois. E, gente, isso aqui não é um caso isolado. São centenas de depoimentos que eu recebo, milhares. E é tão maravilhoso ver que o meu esforço, o meu trabalho, vem ajudando mulheres como você a recuperar a autoestima e a saúde. E, ó, uma coisa importante aqui, tá? Olha só. A gente mostrou o exercício fazendo na academia, né? Mas isso poderia facilmente ser feito em casa, com equipamentos improvisados, com garrafas d'água, com elástico, que inclusive, olha o spoiler, eu tenho uma surpresa, tá? Pra quem estiver aqui amanhã, mas eu não posso falar muito sobre isso ainda não, eu sou a rainha do spoiler, né? Bora aqui comigo, resumão aqui do que eu expliquei até agora. Calma, que ainda tem muito mais, tá? Mas vamos falar de hoje, resumão. Efeito sanfona, ele acontece porque você fica na mesma fichinha, no mesmo estímulo para sempre. 2. Existem diferentes formas de você treinar o mesmo exercício. 3. A percepção subjetiva do esforço. O quanto você está sentindo de esforço é o que vai mostrar se você coloca mais peso, mais carga e como que está a sua intensidade. 4. Dá para fazer tanto em casa quanto na academia. Você só precisa ter o direcionamento de como fazer as adaptações. Agora, conversa séria aqui, vem cá. Gente, conquistar o corpo dos sonhos não é difícil. É técnica. Você só precisa fazer o certo e, claro, ter o acompanhamento, né? Para você não se machucar, para você não estagnar, cair no efeito sanfona. E é por isso que lá dentro do clube eu fiz um mini curso de adaptação para você fazer os equipamentos em casa, improvisados, tá? E eu também criei o laboratório de exercícios. Isso é novo, tá? Que é um dia que eu entro no Zoom para ser a personal ao vivo. E aí eu posso corrigir a postura e a execução dos exercícios das minhas alunas. Realmente é algo muito importante para o seu resultado. Então eu prezo demais com as minhas alunas. Então, por isso, as minhas alunas têm resultados de até 3 vezes mais rápidos do que se elas estivessem treinando sozinha na academia ou mesmo em casa, tá? Até porque, gente, a gente também tem um suporte pelo WhatsApp, que é o suporte direto. Então, a aluna, ela já tem dúvida, na mesma hora ela manda no WhatsApp e a resposta é rápida, tá? Eu tenho certeza que agora você deve estar aí com algumas dúvidas na sua cabeça. Então, para essa aula aqui não ficar assim muito longa e cansativa, eu vou separar a nossa próxima aula para 2 coisas. Vamos lá. Primeira, tirar todas as suas dúvidas. Então, eu quero que você já deixe a sua pergunta, tá? Deixa aí, você vai colocar lá na caixinha que eu vou abrir. Você vai deixar para a próxima aula eu responder, tá bom? E também eu quero te explicar com detalhes como funciona o meu programa de acompanhamento e o que você precisa para fazer parte, tá bom? Para que eu seja a sua personal, a sua treinadora. Independente de onde você more, tá? Porque eu tenho alunas fora do Brasil também, dentro e fora do Brasil. Inclusive, eu tenho muitas alunas fora do Brasil também, tá? Em vários países. Eu vou tirar suas dúvidas, tá? Você vai entender pra quem não é, se serve pra você, quanto custa, em quanto tempo você vai ter essa transformação, tudo isso. Então, episódio 3, eu vou tirar suas dúvidas e vou te mostrar que existe uma condição exclusiva, 100% especial para você que tá acompanhando aqui a nossa Semana Corpo dos Sonhos, tá? Vai ter presente surpresa e ó, tá boa demais a oportunidade especial que eu criei para você que tá aqui, tá? Prepara o coração. Quem tiver comigo no próximo episódio vai ter vantagens inacreditáveis. Agora é mandar as perguntas lá na lista, na minha caixinha, que eu vou separar as dúvidas para responder, tá bom? A aula vai ao ar na sexta-feira, às 8h30 da manhã. E você não pode perder de jeito nenhum, porque essas aulas elas estão acontecendo apenas essa semana. Estamos combinadas? Então, um beijo, tô te esperando lá.